Bem-vindo ao primeiro vídeo extra, tá? Para você que está na jornada, está cadastrado na jornada da Piscicultura 4.7, tá? Lembrando que hoje vai acontecer a primeira live, a primeira aula ao vivo, tá? Onde eu vou estar ao vivo para tirar dúvidas de vocês, também passar conteúdos. E aí o que acontece? Se você está me vendo aqui e não está no grupo do WhatsApp, então eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você se cadastrar e fazer parte da jornada, tá? Então o que acontece? Eu agora vou falar sobre as habilidades essenciais que você deve adquirir ou deve ter para poder ter uma criação de peixe com sucesso, tá? Então, quando a gente fala em criação de peixe com sucesso, eu estou falando exatamente de que você ter o lucro, tá? E todos os benefícios que o lucro traz, né? A satisfação, a felicidade, enfim. Então, o que acontece? Uma das principais habilidades que vocês devem ter são essa, tá? Então, você tem que ter um conhecimento técnico, tá? Sobre a espécie que você está querendo produzir. Você precisa ter uma habilidade em observação, tá? Em observar o que está acontecendo no seu viveiro, na sua piscicultura. Você precisa ter habilidade de gestão, gerenciar o que está acontecendo e tomar decisões, tá? Baseado no que você está vendo, o que você está vendo no histórico, né? Eu falo muito isso, tá? E uma habilidade também, você tem que ter essas habilidades, além de mais, tem que ter paciência e dedicação. A criação de peixe nem sempre vai ser uma coisa que vai ser rápido. Ele demora aí 6, 7 meses para você ter, então você precisa um pouco de paciência e dedicação a fazer o que tem que ser feito. E a última é o que? Criatividade e inovação, tá? Então cada uma dessas agora a gente vai citar como você deve fazer, como você vai interpretar isso e fazer de forma prática, tá bom? Conhecimento técnico. Quais são os conhecimentos técnicos que são essenciais para você ter do seu peixe, tá? O primeiro dele, entender qual é a temperatura ideal, pH ideal, as faixas ideal desses parâmetros de água, tá? Porque não adianta nada você estar lá no sul querendo cultivar uma espécie que é tropical aqui da região nordeste, que é quente. Então, vocês têm que saber qual é a espécie que vai ser produzida, tá? A outra coisa também que é conhecimento técnico, né, que também bate lá também na gestão, que é um pouco interligado, é qualidade, o mercado, qual é o mercado, qual é a espécie mais consumida também, que é uma coisa importante que não tem a ver com conhecimento técnico, mas pegando aqui um gancho, mas também é importante você definir a espécie. Por isso também, pelo valor econômico que esse peixe representa. Qual é o valor que tem maior, qual é o peixe que tem maior valor econômico e tem um maior e qual é o peixe que você também tem um conhecimento técnico mais aguçado. Se você não tem o conhecimento técnico dessa espécie, é recomendado que você adquira esse conhecimento, tá? Ou através de treinamento, ou através de curso de consultoria, enfim, mas que você leia artigo, enfim, faça essa adquisição desses conhecimentos. Também aqui no meu canal você vai ter vários conteúdos sobre piscicultura, você aproveita que é gratuito também, tá? E aproveitando, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, que eu passo vídeos aí semanal para você acompanhar as atualidades que tem na piscicultura também, tá? Além disso, você também precisa entender qual é a parte de crescimento, qual é a taxa de crescimento ideal do seu peixe que você está cultivando, porque senão, se você não tiver essa taxa de crescimento ideal, você não vai ter o que comparar, entendeu? Então, todo peixe que é cultivado na aquicultura, na piscicultura, ele já tem essa taxa de crescimento. Geralmente eles são informados qual o tempo que um peixe leva para chegar a 1 kg, a 1,8 kg com peso comercial. Um exemplo bem clássico, eu sempre mais falo, é tilápia, tá? Tilápia tem 1 kg, ele chega entre 6 a 8 meses, tá? O tempo de crescimento dele para chegar a esse quilo, tá? Também você tem o tambaqui, que dependendo da região ele tem um peso maior, 2 kg, 3 kg, mas também ele tem a sua taxa de crescimento. Tem o pirarucu geralmente é 1 ano, enfim, cada um deles tem sua taxa de crescimento, que é o tempo que ele leva para crescer a quantidade que ele tem que crescer. Aí quando fala em taxa de crescimento, existe a taxa de crescimento por fase. Quando o peixe está de 1 a 30 gramas, ele tem uma taxa de crescimento. Ele vai de 30 a 90, ele tem uma. De 90 a 450, ele tem uma taxa de crescimento. Que é a taxa de crescimento? É quantas gramas esse peixe deve crescer naquela fase de peso que ele está por dia, né? Então a gente acompanha isso pelas biometrias, tá? E a outra coisa, quando a gente fala em biometria, fala taxa de crescimento, no final a gente também vai trabalhar qual é o FCA ideal da sua espécie que você está produzindo. Para quem está produzindo tilápia, a gente trabalha até 1,5 kg, tá? 1,5 pirarucu 2 kg, tambaqui 1,3, panga 1,8.
O que significa o FCA? Significa nada mais do que quanto é que eu vou gastar de ração para me ganhar 1 quilo de peixe, tá? Então ele dá o fator de conversão alimentar, que é o FCA, ele representa isso para você, tá? E aí o que é outra coisa é você entender e saber corrigir a qualidade da água, porque o seu peixe precisa de qualidade de água para crescer. Eu sempre falo que peixe, a gente não se cria peixe, se cultiva água. Se você sabendo cultivar a sua água, o seu peixe ele vai crescer tranquilamente. Maioria das pessoas que entram na piscicultura pensa que o peixe é só jogar ração. E não é, você tem que saber cultivar a água para poder ele desenvolver. A ração é o último caso, tá? Para você ter ideia, quando tem problema, a primeira coisa que a gente faz é cortar a ração. Então a ração não é tão essencial, e sim a qualidade de água é fundamental, tá? E aí, voltando na questão da habilidade de observação, a primeira falei conhecimentos técnicos, alguns pontos fundamentais, e aí agora você tem a observação. A observação, o que acontece? É você saber observar diariamente com pontos, com o olhar crítico, tá? Para poder identificar possíveis problemas que possam aparecer. Surgimento de bactérias, surgimento de doenças, surgimento de enfermidades. Tudo isso está ligado a observar o comportamento do peixe. E quando a gente está nessa observação, essa observação acontece às vezes no arraçoamento, acontece às vezes de manhã cedo, no final da tarde. Então você tem que estar atento, dedicado, observando atentamente o que o seu peixe está falando ali dentro da água, observando comportamento quando ele vem comer, que ele não aparece, que ele vai na hora da ração ele não aparece. Isso é um comportamento suspeito que você vai lá e investiga e às vezes identifica um problema antes que aconteça algo grave, tá? Então isso é uma questão muito grave que a gente tem que fazer. E com isso a gente consegue identificar qualidade de água ruim, tá certo? A gente consegue identificar doenças. Quando acontece sobra de ração, a gente sabe que o peixe já está estressado, que tem alguma coisa que está interferindo, porque o peixe, quando ele deixa de se alimentar, é um péssimo sinal. Se o peixe não está se alimentando, é sinal que não está bom o ambiente onde ele está. Então, essas observações são fundamentais para o seu sistema, tá? Para o seu conhecimento. A outra coisa é o poder do planejamento, tá? Mas a gente sempre fala que o planejamento ele é fundamental. Mas às vezes também o planejamento ele não vive no campo de batalha. O que é o campo de batalha? O dia a dia. Às vezes você vai mudar o seu planejamento. Mas se você não começa com planejamento, planejando as suas ações, planejando os seus objetivos dentro da piscicultura, o erro de dar errado é 95% de chance, tá? É muito raro a pessoa que começa sem planejamento e dá certo, tá? E aí o que acontece nesse planejamento? Você tem que saber como iniciar, como levar e como é que vai chegar ao final. E quando chega ao final, você tem um resultado, tá certo? Lembrando bem claro, muitas das vezes as pessoas pegam esse resultado e não analisam. E não analisa esse resultado para quê? Para recomeçar. Então o recomeçar é fundamental. Então quando você faz o ciclo, termina, você tem que recomeçar ele baseado no ciclo anterior. Você vai pegar as melhores condições, as melhores informações que você conseguiu e você precisa ter um histórico disso, tá? E geralmente isso você tem que ter umas planilhas de controle, tá? Na verdade, a gente desenvolveu uma planilha de controle, PCP, né? Programa de Controle da Piscicultura, onde você tem o histórico, você consegue saber custo do peixe, consegue saber FCA, consegue saber o que tem que fazer, então é uma planilha excepcional. Se você está na jornada da piscicultura, é sinal do que você vai aprender muito sobre o PCP, tá? Se você não tá, então infelizmente você não pegou a parte da jornada. Então vamos aqui. E aí o último não. Depois do planejamento a gente tem gestão. Então você tem que ter a habilidade de gerenciar, de saber mapear os pontos críticos que você tem que resolver logo. Então, geralmente na gestão que eu sempre gosto de fazer, eu uso VR, eu uso outros métodos de identificação de problema e nós também usamos também a planilhas de PCP, planilha de controle da piscicultura, onde a gente consegue mapear e tomar decisões, tá? Essas decisões têm que ser baseadas no se é viável economicamente, tecnicamente, tá? São duas variantes que a gente pega e pessoalmente. Então a gente pega esses três variantes e analisa se realmente é viável tecnicamente, financeiramente e pessoalmente. Tem algumas atividades que às vezes não compensa, algumas ações a gente tenta desenvolver outras atividades para poder chegar e tomar decisão.
Uma coisa também fundamental na gestão é a capacidade de negociar com o fornecedor e com o cliente, tá? Essas habilidades são muito importantes. A habilidade de vender é uma habilidade que você tem que adquirir, porque você tem que trabalhar com venda. Se você não sabe, mas você trabalhou com venda desde o início da sua vida, tá? Então a venda é muito importante. Quando a gente fala venda, não é nem a vender e trocar por dinheiro, né? Quando a gente fala venda, vocês imaginam geralmente é vender o peixe, o cara trouxe o dinheiro. E às vezes não é. As vendas acontecem pelo favor, pela uma forma de pedir, uma forma de negociar. Enfim, tem vários tipos de venda. Você está vendendo a sua imagem, está vendendo o que se passa, entendeu? Então é muito importante isso. Então o tempo todo você está se vendendo, na verdade, entendeu? Você está vendendo quem é você, está contando a sua história, sempre você está fazendo isso. Como é que você consegue isso? Pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você se fala, pelo jeito que você se comporta. As pessoas em sua volta estão sempre se analisando, tá certo? Então isso é a parte que acontece. E uma coisa fundamental, uma base fundamental que você também tem que ter é paciência e dedicação. Se você não tiver paciência e dedicação em esperar ver o resultado e não sair atirando para todo lado, o que acontece? Você tem grande chance de aprender e de ter uma piscicultura de sucesso. Paciência em esperar o resultado, paciência em aguardar a resposta que o peixe deu, daquela mudança de ração. Então tudo isso você tem que ter uma certa paciência e paciência em esperar 6, 7, 8 meses para sair o seu primeiro despesca, tá? Eu sempre falo em escalonamento, que o escalonamento é fantástico. Você faz e garante o quê? Que seu peixe saia todo mês você tem despesca de peixe. Então isso é fantástico, você consegue driblar essa parte da espera, mas você depois saiu o primeiro ciclo, depois vem o segundo, um seguido do outro a cada mês, tá? Então é uma coisa que eu faço, que eu ensino, tá? Aqui também no meu canal, vou ensinar também na jornada da piscicultura, tá? Como vocês fazer o escalonamento. Uma coisa também, dedicação se precisa de disciplina, foco e persistência, tá? Tem que acreditar, se você tem que entrar na piscicultura, tem que estar na piscicultura com o seguinte pensamento: você tem que entrar para fazer dar certo, não é se der certo, você tem que fazer dar certo, não é desistir no primeiro problema, é fazer aquele problema, pegar o problema e fazer ele como um degrau para você subir a escala e chegar no sucesso. Os problemas que colocam na sua vida, que você está tendo com a piscicultura, que você vai estar, é você olhar com essa visão. Isso aqui é uma forma, Deus colocou isso aqui no meu caminho para mim aprender com esse problema. E pega ele, transforma no tijolo e bota ele numa escada, aí você vai subindo. Cada mais problema que você tem, mais você vai crescendo. Então, funciona desse jeito. O aprendizado, ele é constante. Você tem que olhar com esse olhar de aprendizado sempre, tá? De aprender com aquele problema que aconteceu. E o último, principal, inovação. Aprenda a ter sempre a melhorar e aí você consegue identificar pontos que você pode inovar que só você tem. Por quê? Porque cada um de nós tem uma personalidade, tem um jeito de olhar as coisas diferente, tá? Por exemplo, essa mão minha fechada eu tô vendo lá de cá, mas eu não tô vendo lá de cá, desse outro lado que eu tô batendo. Quem tá vendo? Você tá vendo. Então, você tá vendo essa mão de um jeito e eu tô vendo ela de outro, tá? Então, o que que acontece? Tudo que acontece em sua volta, você vê de um jeito e eu posso ver de outro, ou o seu vizinho pode ver de outro. Então, o seu olhar, ele é único, então só você tem ele, tá? Então, o que acontece? Por essa exceção fundamental que a vida tem, o que acontece? Você tem como aprender e só você tá vendo aquilo ali consegue inovar. Então, essa inovar tem que estar com a cabeça muito aberta para você aprender sempre. Ou com as coisas ruins e com as coisas boas também. Tá certo? Isso é uma coisa fundamental. Por isso que quando acontece algo, por exemplo, você povoou o seu peixe lá e saiu, você esperou uma produtividade de 10 quilos e saiu 15. Opa, alguma coisa eu fiz diferente. Então esse inovar. Então o que eu fiz diferente? Eu pego lá e multiplico nos próximos ciclos. Então é essa questão que vai inovando. Inovar na mercadoria, inovar na embalagem, inovar no acompanhamento com o seu cliente, como é que o seu cliente está vendo o seu peixe, como é que ele está consumindo, qual foi o feedback dele. Então, isso você vai melhorando, tá? Fora isso, tem outras técnicas. Existem N técnicas, eu estou falando aqui os pontos que você tem que fazer, mas cada um vai de acordo com a realidade que você tá bom? Então, pessoal, é isso. Se você quer
que você vai aprender muito mais na Jornada da Piscicultura, é só você se fazer parte hoje, tá? Clica aqui embaixo aqui no link e nós vamos para a Jornada da Piscicultura hoje às 19 horas. Valeu!